Olá, sejam bem-vindos a mais um Parto Seguro Cast. Hoje, mais um episódio mais que especial. Vamos entrevistar essa querida doutora Milka, num episódio onde vamos falar sobre vários temas relevantes para a fertilidade, para a ginecologia em si, mas também é um testemunho de vida e a história sobrenatural que envolve o nascimento do filho dela. Boa noite, doutora Milka. Boa noite, tudo bem? Nesta noite, a gente gostaria, todos nós aqui, de conhecer um pouquinho mais da tua história, de como foi todo o teu processo, de como foi todo aquele início, quando você ainda era uma garotinha, uma adolescente, que você teve o seu primeiro diagnóstico em ginecologia. Conta um pouquinho para nós o que foi esse diagnóstico, que diagnóstico foi esse? Beleza. Tudo bem, gente? Então, tudo começou há bastante tempo atrás, na adolescência mesmo, literalmente, né? Quando eu comecei a dar os primeiros indícios de que alguma coisa não estava dentro da normalidade, né? Digamos assim, a minha primeira menstruação foi aos 15 anos de idade, já foi particularmente, quase ali, né? Um pouquinho tarde. Já quase no extremo ali, que é até os 16 anos que a gente pode esperar, né? A primeira menstruação. E depois dessa primeira menstruação, eu passei exatamente um ano sem menstruar, né? Junto com isso, alguns outros indícios já se apresentavam também, alguns outros achados clínicos. Na época eu não era médica, não entendia, né? Mas eu lembro que tu já estava me acompanhando naquele começo, acho que na época de faculdade ainda. A gente tem uma diferençazinha de idade de 5 anos, eu entrei na faculdade antes dela. Antes. E aí começou a clarear algumas coisas para mim, que tudo fazia muito sentido, né? Eu tinha algumas características que a gente fala que são mais androgênicas, então a questão do pelo no rosto, espinha até que eu nunca tive tanto, uma facilidade imensa para ganhar peso, comecei a ganhar peso, né? Com muita facilidade, algumas outras coisas associadas, e junto com essa questão de não ter uma menstruação regular. Então, eu era aquela clássica menina que passava meses sem menstruar. Eu nem lembrava. Tipo assim, eu menstruei há 3, 4 meses atrás. Depois de um certo tempo, eu comecei a me acompanhar. Para quem não sabe, Alice é minha ginecologista. Novidade, né? Novidade, exatamente. E aí a gente foi entender que se tratava de um caso clássico de SOP, né? Que é a tão famosa síndrome dos ovários policísticos. E naquela época eu não tinha a dimensão do que eu tenho hoje, do que isso significa, né? Na verdade, eu ainda tinha aquela ideia que muitas pessoas ainda têm hoje de que a SOP é um problema ovariano e não tem nada a ver. Na verdade, era um problema metabólico, né? É um problema metabólico e que me trouxe consequências como, por exemplo, a infertilidade, e que eu não tinha noção do impacto que isso teria na minha vida. É porque, na verdade, esse nome, síndrome dos ovários policísticos, todo mundo acaba culpando os pobres ovários pelo fato da mulher ter vários sintomas. Só que isso é uma síndrome, são um conjunto de sintomas que geram um resultado. E isso tem um mecanismo que inicia, que é a resistência insulínica. Então, inclusive, seria interessante a gente mudar o nome dessa síndrome de SOP, que é síndrome dos ovários policísticos, para a síndrome da resistência insulínica, de pessoas que têm resistência insulínica, que cursa com diversos sintomas que culminam para aquelas mulheres jovens na dificuldade de engravidar, né? Alguns casos, de fato, é infertilidade. Exatamente. E no meu caso, assim, eu tenho todos os achados, né? Para quem não sabe, geralmente são 3 critérios que a gente utiliza, né? E eu tenho todos os achados. Eu tenho hiperandrogenismo, né? Algumas características laboratoriais e clínicas. Eu tenho a questão da anovulação, né? Ter os ciclos, apesar de ciclar, eu não ovulo regularmente, não ovulava regularmente. E a questão do achado também ultrassonográfico. Então, depois a gente foi montando o quebra-cabeça e viu que, de fato, se tratava de SOP, né? E aí eu comecei a tratar contigo já nessa época. Logo na época do diagnóstico, nós ainda éramos novinhas, eu ainda estava na faculdade, a gente ainda não tinha tanta experiência com o diagnóstico. Não tinha ninguém que me acompanhasse. Não tinha. A gente acabava que ia levando, sabia o que era mas a gente ainda não tinha um diagnóstico. Então, essa também é a importância da gente tratar uma SOP desde o início, de quando a gente começa. Porque assim, a gente consegue diminuir muito os sintomas dessa mulher e as consequências futuras para uma possível
dificuldade de engravidar. Então, é preciso que a mulher esteja tratando. No teu caso, como a gente já descobriu, aí eu ainda era estudante de medicina, a gente ainda não tratava, a gente não tinha muito essa questão de procura do médico. A nossa conscientização ela veio um pouco depois em relação a isso, dos problemas e o que isso acarretar. Já foi depois que eu formei, que aí eu já assumi como, nem tanto assim como ginecologista, mas tratei, né, como médica mesmo, que eu já fiz ginecologista já há 1 ano, 2 anos depois que eu tinha formado. Então, a gente já começou a iniciar esse tratamento dela. Foi um caminho, né, pra gente desse diagnóstico, até a gente realmente fechar o diagnóstico, porque assim, uma mulher só consegue, de fato, fechar um diagnóstico depois da maturidade do eixo hormonal. Uma mulher quando menstrua a primeira vez, uma menina quando menstrua a primeira vez, pode ser que fique aí 6 meses a 1 ano sem menstruar na sequência para as próximas menstruações, mas não é isso a regra. Pode acontecer, mas principalmente com as mulheres que têm SOP, isso acontece com muita frequência. Então é preciso que a gente fique de olho nessas menstruações dessas meninas para saber se ela é uma possível candidata para SOP. E eu lembro que nessa época, já tem um tempo, né, gente, que aconteceu isso. Hoje eu tô com 36 aninhos, então 15 anos tem muito tempo. Aos 15 anos de idade, tudo que começou, né, da minha vida lá atrás. Nessa época, eu lembro que o foco do tratamento era muito bendito do anticoncepcional. Exato. Porque a grande preocupação era a questão do sangramento que não descia. E é uma angústia que a gente pega até hoje no consultório. As mães trazem as filhas e as mulheres vêm porque não estão sangrando. É como eu falo, gente, sangrar para mim é uma consequência. O que me importa é tratar tudo que está por trás desse problema. E hoje, vendo de forma retrógrada, né, se a gente colocasse assim para ver a vida como se fosse um filme, talvez eu não precisasse ter passado por todo esse processo se a gente já tivesse essa conscientização de que é um problema metabólico, de que a gente pode modular isso, que a gente pode melhorar. Exatamente. E não simplesmente mascarar sintomas. Os estudos já avançaram muito de lá para cá. Então, na época, até os médicos, as pessoas que tratavam a SOP, tratavam muito a SOP com um anticoncepcional apenas. Demais. Só mascarando o sintoma. Ainda hoje, a gente ainda pega muita gente tratando SOP com anticoncepcional. Essa é a nossa realidade ainda, infelizmente. Mas SOP não é tratada com anticoncepcional. O anticoncepcional que se usa, na verdade, muitas vezes é apenas para diminuir os sintomas do androgenismo que a mulher tem e regularizar a menstruação, só para isso. Ele não faz o tratamento. Mas só que década atrás, a gente tratava ainda com anticoncepcional porque a gente só enxergava a irregularidade menstrual e os sintomas de androgenismo. E achava que isso era suficiente para o tratamento. Muito embora a droga para tratar a síndrome da resistência insulínica já existisse há bastante tempo. Só que ainda não era tão difundida como o tratamento para SOP como é hoje. E aí, Milka, depois desse diagnóstico, tu entraste na faculdade, tu foste fazer teu curso, ainda com esse diagnóstico de SOP. E nesse momento da faculdade, tu conheceu o amor da tua vida. Isso. Pela minha história de vida, de tudo que eu vivi ao longo da infância, né, separação dos meus pais muito cedo e tudo, por incrível que pareça, quem me vê hoje, essa mãezona, literalmente, né, que eu sou mãe do meu filho, do filho dela, do nosso filho, essa mãezona e tudo, mas por incrível que pareça, eu não tinha essa coisa, sabe, de maternidade e tudo. Eu acho que por conta mesmo de como a história se construiu ao longo do meu desenvolvimento, né. E aí, entrei na faculdade, realmente eu não pensava, zero pensar em maternidade e tudo. E eu lembro que eu falei uma frase, eu não sei se você vai lembrar dessa história, mas eu falei uma frase que uma das coisas que quando o meu processo foi acontecendo, uma das coisas que Deus me trouxe à memória foi essa frase que eu falei nesse período da minha vida, que eu era muito decidida, teoricamente, que pra mim não queria ter filhos, né? Era uma coisa que era muito decidida com isso. Aí eu lembro que eu falei, cara, se um dia eu não tiver filho, eu vou ser feliz mesmo assim. Tipo assim. Mas isso, a gente conversando, aí eu te falei. Eu disse assim, lembro. Milka, tu lembra? A gente tem que cuidar com essa SOP, tratar essa SOP, porque uma das principais consequências dela é a infertilidade. E aí eu como sempre quis ser mãe, meu desejo de ser mãe era muito genuíno desde a infância. Tipo assim, eu me preocupava com isso com ela. Meu Deus, ela tem SOP, e agora? E se ela não conseguir ser mãe? Acho que eu era mais preocupada com isso do que ela. Era, com certeza. Porque às vezes, na loucura da faculdade, ela fazia faculdade
em outro lugar, em outra cidade. E aí, sozinha pra lá, ela não deve estar tomando as medicações que ela precisa tomar direitinho para se tratar, então eu acabava me preocupando um pouco com essa parte. Mas ela sempre ficou muito tranquila. Muito assim, ela resolvida. achava que a maternidade para ela, tipo assim, aconteceu, e se não acontecesse, estava tudo bem. Ela achou isso. Eu vou ser feliz. Mas e aí? E depois? Aí a vida aconteceu. Durante a faculdade conheci meu marido. Conheci Marcelo, me apaixonei. E, por ironia do destino, ou não, plano de Deus, na verdade, o sonho do meu marido era ser pai. O sonho da vida dele. E agora, né? O sonho dele era tão forte da questão da paternidade que aquilo começou a me contagiar, sabe? Eu comecei a ter uma percepção diferente. Mas eu fui entendendo por quê. Porque, na verdade, a imagem que eu tinha até então em relação a essa questão dessa construção de família era uma. E eu comecei a ver que ali no relacionamento que eu tinha, naquela construção ali que estava se formando, eu vislumbrava de fato uma imagem de paternidade, né, diferente. Isso assim, se falar, é complexo isso aí, gente. Sabe o que eu acho engraçado? Como duas pessoas que às vezes tiveram experiências parecidas, porque eu também sou filha de pais separados, interpreta de forma diferente. Por exemplo, tua mãe separou do teu pai e tu já viste isso, tipo assim, não, ter filhos não deve ser tão legal assim. Isso, perfeito. Eu não, talvez não seja o que eu queira, porque tu viste a dificuldade que a tua mãe passou com vocês duas, depois da separação, que ainda teve que botar os sonhos dela e o de vocês alinhados ali para que tudo acontecesse e vocês conseguissem ser hoje o que são. E já na minha situação, que eu também sou filha de pais separados, eu vi a luta que a minha mãe teve comigo, com meu irmão, desde pequeno, para criar a gente, muitos e muitos natais ali no hospital junto com ela. E já a minha percepção foi, eu quero ser mãe, para eu fazer diferente. Ressignificar. Para eu ressignificar essa ideia de família desde a minha infância que eu não tive. Exatamente. Deixa eu ver como isso é diferente na vida da gente. Exatamente, a gente interpreta diferente. E aí, pronto, eu formei, né? E depois que na verdade, eu casei com ele, eu estava no internato. E aí eu formei. E depois de formada, eu já entrei direto na residência. Graças a Deus, assim, foi um objetivo que eu tinha. Eu já queria de cara logo entrar na residência. Eu já sabia o que eu queria. Desde a época da faculdade, já sabia, tinha muita convicção. Entrei na residência e aí começou a luta, né? Eu comecei a tentar engravidar. Conversamos, a maioria dos casais faz, um dia muito feliz, a gente, vamos ter filho? Vamos liberar, beleza, vamos liberar. Até então, eu antes de decidir, de fato, que a gente queria ter filhos, acho que os primeiros 2 anos de casados, obviamente, a gente não pensava, né, em ter filhos. Bem, no comecinho eu estava finalizando para entrar na residência. E aí eu acho que eu me precavia, eu fazia os anticoncepcional. Eu falei, vamos suspender igual a maioria das mulheres fazem, né? Procuram a gente, não vou suspender, porque agora eu quero tentar engravidar. E aí eu suspendi e falei assim, ponto, então agora vamos tentar engravidar, né? Mas, novamente, eu nunca pensei que a questão da SOP ia ter um impacto tão absurdo na minha vida. Até porque, não sei se tu vai lembrar, mas na época do meu casamento eu havia perdido, em média, de 11 quilos, mais ou menos. Eu casei magérrima, então, tipo assim, eu achava que eu estava super bem e preparada para encarar aquele desafio que seria a maternidade. E aí tentamos engravidar. Foi o primeiro ano, nada aconteceu. Entrou o segundo. Aí eu já comecei a falar, Alice, eu tô preocupada, porque nada acontece, tem alguma coisa errada, né? Depois do primeiro ano, para quem não sabe, né, uma mulher até 35 anos, ela pode esperar espontaneamente engravidar durante 12 meses, né, com tentativas regulares, sem nenhum método contraceptivo, nem coito interrompido, nada. Porque a gravidez, ela não acontece assim da noite pro dia. Exatamente. Eu costumo brincar que só engravida fácil quem não quer. Quem quer engravidar é uma batalha, porque a gravidez é um milagre para acontecer, é um milagre de Deus. Precisa realmente que tudo esteja alinhado, tudo no seu devido lugar para que a gravidez aconteça. Exatamente. E aí, quando eu percebi que não estava acontecendo, aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Mas ainda assim, entrei no segundo ano de tentativa, né? E aquela coisa meio que adiando a questão de buscar ajuda. Até que um dia resolvemos buscar ajuda. A gente já estava realmente bem, assim, desgastado, né? Esse processo de quem está tentando. Quem é tentante entende o que eu tô falando, né? A pessoa, quando tá tentando, ela é complicado, assim. A gente vai se desgastando ao longo do caminho.
muitas coisas aconteceram, a gente tem que ter o fato de você ter um companheiro, uma pessoa, né, assim, do seu lado, pessoas, eu lembro que o meu marido, as minhas irmãs, a minha família fez muita diferença. Ao longo desse processo, eu acabei, no meio da correria da residência, que não é fácil, né, quem faz a residência de GO sabe que é uma loucura. Então, juntou a questão da residência com a questão da frustração, das tentativas. Eu desenvolvi um diagnóstico de depressão ao longo desse tempo de tentativa. A saúde mental, ela é muito prejudicada da mulher que está tentando engravidar e não consegue. Muito. A mulher que está tentando engravidar e não consegue, precisa cuidar da saúde mental. Hoje a gente sabe que tem profissionais de psicologia que fazem terapia para essas mulheres que querem engravidar, porque, assim, não é fácil aguentar toda essa pressão, porque às vezes a pressão vem dela mesma, de que ela não está conseguindo gerar, que teoricamente seria, na cabeça dela, uma situação fácil, como é na maioria das mulheres, acha que engravidar é fácil. Exatamente. Então, quando a gente não vê aquilo acontecendo, isso mexe com a cabeça, e aí acaba entrando, algumas vezes, em diagnóstico de depressão. Eu acho, tu falou perfeito, como tu lida praticamente todos os dias com isso, porque tu prepara casais para engravidar, né? Eu acho que a pressão mais, o que mais assim adoece a gente literalmente é essa pressão interna, né? E o fato de você ter que encarar que aquilo que era para ser natural contigo não é. Então isso é uma coisa que bate muito forte na gente. E eu lembro que a primeira vez que essa ficha caiu, que realmente eu fiquei muito mal, foi na minha primeira experiência, né? Indo investigar essa questão da infertilidade, procurei um primeiro profissional. Eu tive uma experiência um pouquinho complicada, assim, não muito positiva, uma experiência bem frustrante nessa primeira consulta. Tanto eu quanto o Marcelo, eu lembro que eu chorei muito. Gente, eu sou ginecologista obstetra, e eu até lembro que eu lembro que eu conversei muito sobre isso contigo, assim, que sempre essa minha experiência sempre me faz respirar fundo, refletir, pensar aquilo que eu vou falar para minha paciente, aquilo que eu vou dizer, tu que lida com isso todos os dias praticamente. Lembrando, só fazendo um pequeno adendo na história, porque senão a pessoa que está nos ouvindo não entende. Nessa época, eu ainda não tinha nada, não tinha formado em ginecologia ainda no começo, quando estava no começo do tratamento. Isso. Eu estava na residência ainda Não, já tinha. Já tinha terminado? Já tinha, mas estava muito aquela loucura do plantão, lembra? Sim. Não, mas eu ainda tenho o fato de que tu não me contavas tudo, porque tu lembra que eu te falei, quando tu procurou o primeiro profissional para ver a questão da reprodução, lembro. Quando tu me disse, já foi depois da consulta. Que isso é uma coisa também que eu até, assim, é uma coisa que acontece com a gente, né? A gente já não tá conseguindo aquilo ali. Já não é uma coisa teoricamente natural. Eu já não estava mentalmente, psicologicamente bem. Eu realmente não estava naquela época, né? Tanto que eu não sabia, porque assim, a mulher, quando ela passa por isso, muitas vezes ela passa muito sozinha dentro da mente dela. Porque eu não tinha nem noção. Tu lembra que eu te falei depois? Eu não tinha nem noção de que tu estava passando pelo transtorno mental que tu estava passando. Ninguém sabia. A única pessoa que sabia foi eu e Marcelo. Só meu marido. E o estopim pra gente procurar ajuda foi um dia que ele me viu, assim, desesperado, eu não sabia mais o que fazer, chorando muito. Tudo era um gatilho, assim, sabe, assim, pra eu realmente desabar. Eu não estava bem psicologicamente, psiquiatricamente mesmo, mentalmente falando, eu não estava bem. Foi um gatilho muito forte. E a gente resolveu procurar ajuda de um médico de reprodução, né? O primeiro profissional. Foi uma experiência bem negativa, assim, bem confrontante, assim, um diagnóstico relativamente parcialmente errado e, consequentemente, um tratamento também que foi proposto que não era o ideal. Mas eu sei que esse dia eu saí de lá do consultório muito abalada, porque assim, e aí quem tá tentando vai entender o que eu tô querendo dizer. Nós mulheres, teoricamente, a natureza, Deus nos fez mulheres para reproduzir, para procriar, para ser mãe, né? Então, quando a gente que é mulher se pega em um lugar de que a gente não consegue cumprir teoricamente, o nosso papel natural, que é de reprodução, que é de ser mãe, isso é uma coisa muito forte. E eu já ouvi isso de pacientes minhas no consultório. E quando elas falam, isso dói na minha alma, porque eu entendo exatamente o que ela quer dizer. Porque era isso que eu sentia. Cara, se eu não sirvo para ser mãe, né? E agora? E agora? Qual é o meu propósito? Porque eu sou mulher, Deus me fez mulher para isso, né? E agora? Então eu lembro que eu saí de lá muito arrasada.
E aí foi depois dessa primeira consulta, aí sim foi que a gente abriu para outras pessoas, inclusive para ti. Na verdade, vamos abrir até mais um pouquinho a história, porque depois ela me contou o que aconteceu. O diagnóstico que tu tiveste foi, ela fez um exame, né? Tu fizeste um exame. Isso. E nesse exame foi visto que o útero ele era um pouquinho arqueado. Até outras mulheres que têm o útero arqueado possam se identificar também e ver que de repente isso aí não é um diagnóstico de que você não vai engravidar por conta do útero arqueado, não. E aí foi isso que o profissional acabou indicando para você uma barriga de aluguel. Que foi que me chocou muito. Ela ficou muito chocada na época, porque ela não esperava nunca na vida ouvir que ela não seria a mulher que ia gerar, que ela ia precisar de uma outra pessoa para gerar. Não que isso seja ruim, sim, porque muitas mulheres precisam e tá tudo bem. Ótimo. Tá ok. Só que assim, não era o que tu esperava ouvir naquele momento. Mas a questão, eu acho que foi a abordagem. Por isso que eu te falo que é uma coisa que eu me policio muito. Desde essa época, eu já tinha muito esse cuidado e hoje é uma coisa que eu sempre peço muito amor a Deus para poder lidar com certas situações. A maneira como foi colocado, tipo assim, eu lembro assim, além de você ter ovários que não funcionam, o seu útero também não vai funcionar. Não adianta a gente tentar, porque você tem um problema no seu ovário e você tem um problema no seu útero. Então, você precisa de uma barriga de aluguel, né? E é como tu falaste, não tem problema nisso. A gente sabe que existe ovodoação, a gente sabe que existe, né? Inclusive, não a barriga de aluguel aqui no Brasil, mas barriga solidária. Barriga solidária, que a gente chama, e tudo bem. Mas a questão foi a abordagem. Na verdade, não foi nem esse, porque a gente está acostumado com esse termo, né? Barriga de aluguel. Mas nem foi esse termo. O termo usado realmente foi barriga solidária, porque aqui no Brasil é esse o termo que a gente usa. Mas ainda assim, naquele momento não era o que tu precisava ouvir. E assim, não ajuda a falar não funciona, né? Exato. Eu já estava me culpando por ser uma mulher que não funcionava, já era uma pressão interna minha, e alguém me exteriorizar essas palavras para mim foi muito pesado, né? E só um parêntese, uma coisa também que é muito clássica de quando a gente está tentando engravidar é sempre estar cercada de pessoas que engravidam. Isso também é clássico. E isso é uma coisa também que mexe muito com a gente. E assim, não é que seja... Outro dia, inclusive, eu recebi uma paciente no consultório e ela começou a chorar porque ela falou sobre isso pra mim, que ela estava se sentindo uma pessoa ruim, porque ela estava se sentindo mal, porque uma amiga tinha engravidado. E eu também... Agora que a gente... É engraçado, a gente vê tanta essa história que a gente acaba linkando depois. Tu também não falaste as coisas pra mim, porque eu tava com o Joaquim pequenininho na época. Joaquim nasceu 1 ano e meio antes. E aí a gente acabou que eu estava muito ainda naquele primeiro ano de uma criança, realmente é muito complicado, e eu trabalhando e tendo que cuidar de um bebê pequeno, só quem é médica sabe o quanto é difícil a gente gerenciar a questão da profissão com a maternidade, a gente luta mesmo, é uma luta diária. E aí foi por isso que eu não soube, porque eu tô aqui conversando isso. E eu fico assim, mas por que foi que eu não ajudei naquele momento? Mas justamente porque eu soube depois, porque Joaquim já estava pequenininho. Então tinha tudo do meu lado, tinham amigas. Eu lembro que teve uma amiga na época que da residência, ela super assistia de dedos para me falar que ela estava. Eu fui a primeira pessoa que ela falou, porque ela tinha medo de eu descobrir por outras pessoas. Então, assim, cada diagnóstico desse era uma coisa que falava assim, tá vendo? Só tu que não consegue. É como se viesse uma voz assim dentro da cabeça da gente, tá vendo? Só tu que não consegue, tá vendo? Só tu que não funciona. Então, isso foi mexendo muito comigo. E eu sempre falo que uma das coisas, porque as coisas não acontecem por acaso. Eu acho que um dos propósitos da infertilidade na minha vida, e essa palavra é uma palavra muito forte. Muito forte. Estéril, infértil, uma pessoa infértil. É uma palavra muito forte. Então, assim, o diagnóstico da infertilidade, para mim, trouxe uma série de milagres na minha vida. Eu acho que antes do meu filho ser um milagre, eu fui um milagre nesse processo da infertilidade. E uma das coisas que Deus foi me curando foi isso. Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um sonho, às vezes olhar muito para o lado atrapalha demais a nossa trajetória. Se você não fixar o seu olhar no destino, aonde você quer chegar, no seu objetivo, você se desvia, você realmente se perde, você enlouquece. Porque se você começar a olhar para o lado, às vezes isso te tira do foco.
e não te ajuda. E eu olhava muito para o lado, né? E deixava com que essas coisas do lado me perturbassem. E Deus foi me tratando em relação a isso. Mas, enfim, passamos, aí eu compartilhei contigo, depois dessa primeira consulta catastrófica. Pelo amor de Deus, eu chorando. Aí ela, calma, eu vou dar um jeito. E aí, irmã, como é que eu não sabia de tudo isso que tu tava passando? Tal, aquela coisa. E aí eu fui numa segunda consulta, né? Passei com um segundo médico, que foi um anjo, de fato, que foi ele que me ajudou nesse processo. E aí eu lembro nitidamente, a gente fez os exames de novo, aí mostrou para ele me propôs um primeiro processo de indução, né, de ovulação, mas eu tinha uma questão mesmo dos ovários que era complicada até para você fazer uma indução, porque era um ovário muito grande, era muito complexo, de fato, aquilo, mas ele ainda tentou. E eu lembro muito nitidamente, quando a gente retornou, que não deu certo a indução, cara, eu voltei muito derrotada para essa consulta, porque assim, eu tinha uma esperança de que poderia dar certo. E eu lembro que no dia que ele falou para mim que não tinha dado certo e que eu ia precisar fazer uma fertilização in vitro, para mim foi um segundo golpe. Sabe assim, quando... Cara, como assim? Não vai dar. Não vai dar certo. E não deu certo. Vai precisar fazer uma FIV, né? Fertilização in vitro. Eu lembro que ele falava... Sabe aquelas coisas de filme que você desliga e a lágrima começa a descer e parece que não tá... Mas nada mais importa. E aí eu lembro que nesse dia foi muito emblemático. A gente terminou, eu realmente lembro de pouquíssimas coisas que ele falou nesse retorno. Eu só lembro que eu chorava muito, porque eu comecei a fazer uma FIV, eu não realizava isso na minha cabeça. Eu, gente, como assim? Como assim? Não tá normal, não tá certo isso. Aí eu lembro que meu marido saiu de lá comigo, e ele foi muito forte, muito, muito incisivo, como ele, o jeito dele mesmo, a maneira dele de ser. Colérico, maravilhoso. E aí ele sentou comigo e falou assim, meu amor, se Deus está escolhendo esse caminho para nos dar o milagre, amém. Vamos por esse caminho. Não tem por que você transformar isso num sofrimento. Calma, já vai dar certo. Esse é o caminho e vai dar certo. E aí eu, novamente, comecei a ressignificar. Tomei um novo fôlego e falei assim, pronto, esse aqui é o caminho que vai dar certo. Só que isso, tá, gente? Vamos colocar já o terceiro ano. Já era o terceiro ano de tentativa, né? Então, eu tentei engravidar 3 anos. Eu passei 3 anos tentando engravidar até quando eu fiz a fertilização. E aí eu tinha certeza, depois que a gente conversou, ele virou essa chave na minha cabeça. Depois que eu fiz a FIV, eu tinha certeza absoluta de que eu ia ser mãe. Eu não tinha dúvida, engraçado, eu não esperava um negativo. Porque ao longo desses 3 anos, eu fiz muito teste. Eu acho que a Clean Blue... né, assim, foi a melhor cliente da Clean Blue durante muito tempo. Cara, gente, eu sei exatamente o que vocês passam. Eu fiz muito teste. Toda vez que a minha menstruação atrasava, era um teste. Eu fiz muito. Eu lembro que chegou um momento que Marcelo me proibiu de comprar teste de gravidez. Porque era um teste que, obviamente, negativo. Eu nunca vi um teste positivo, a não ser depois da minha FIV. Eu nunca vi um teste positivo, a não ser o da minha FIV. E aí eu lembro que o dia que eu vi esse teste positivo, eu chorei e agradeci muito, muito, muito a Deus. Porque o meu tão sonhado positivo tinha saído, eu nunca tinha tido. Mas o que é importante desse processo dela, que depois que ela realmente entendeu que ela ia ser mãe, ela entendeu que o positivo dela ia chegar, parece assim que a gente sente paz. E tu sentiste paz, porque tanto nem eu nem ela, eu acho que as pessoas ao nosso redor, a gente não tinha, tipo assim, nem pensava no negativo. Era como assim, foi feito para dar certo. E vai dar certo. Tanto que antes da gente receber o resultado dela positivo, aí eu lembro de uma conversa que eu tive contigo no telefone, aí eu disse, Milka, nem pensa, porque assim, nem cogita, a gente nem vai cogitar nada. E se? Não, porque vai dar certo. Vai dar certo. E deu. E no dia, e ela revelou isso aí no dia do aniversário de 1 ano de Joaquim, não foi? Foi no dia do aniversário de 1 ano de Joaquim, que tu revelou lá pra família que estava grávida. E aí estávamos à espera do nosso milagre, né? Que foi um milagre durante um... Aí ela foi minha obstetra também. E aí começamos, aí sim, um pré-natal direitinho. E eu ia direitinho, né? Milka sabe como eu sou. Era uma paciente. Tipo assim, a gente quando é médico, a gente acaba... Pela facilidade de ter os colegas, não, veio meu exame. Aí manda um WhatsApp.
eu vou quando der, mas não, a gente disse, não, agora que a gente começou, teve bonitinho, vamos fazer bonitinho o pré-natal, ela ia, linda e maravilhosa, com o marido dela, para as consultas, era muito fofo. Tá sentindo o quê? Felicidade. Aí eu dizia pra ela, a pergunta clássica, e aí, tudo bem? Tá sentindo o quê? Ela, só felicidade. Eu não sentia nada, trabalhando loucamente, não sentia nada. A gente continuou fazendo esse pré-natal, a gente cuidando com muito carinho do Tito, desde pequenininho. Até que, mais ou menos ali no meio da gestação, que a gente começou a descobrir que tinha um quadrozinho de hipotireoidismo, né, leve, e ela começou a desenvolver diabetes gestacional. Exatamente. E aquilo que eu te falei, né, como ao longo do tempo todo não tinha aquela abordagem tão integrativa, né, aquela abordagem tão ampla a gente ainda não tinha... Nessa época, assim, a parte do nosso envolvimento com a medicina integrativa já foi depois para cá, já foi de 2 anos para cá, de menos de 2 anos para cá. Mas no máximo 2 anos. E aí, uma das consequências da SOP, um dos fatores de risco, né, não compensada, era a diabetes gestacional. E, de fato, eu acho que naquele momento da minha FIV foi o meu milagre, amém, graças a Deus, mas assim... Se eu fosse parar para pensar racionalmente, né, olhando assim friamente, talvez não fosse o melhor momento, né? Porque tinha que compensar todo aquele quadro e tudo. Eu acabei desenvolvendo uma diabetes gestacional. E aí eu lembro que com 33 semanas, eu fui fazer uma consulta contigo, já com 33 mesmo, né? Fazer uma consulta contigo. Foi antes da viagem. Antes da viagem, foi antes da viagem. E eu levei a ultrassom, tinha feito a ultrassom, e eu estava com polidrâmino, né? Ou seja, líquido muito aumentado. Um valor realmente muito, muito aumentado. Um bebezão grande, clássico diabetes gestacional. Na verdade, a gente tinha feito uma viagem para Pinheiro, para trabalhar lá, que ela trabalhava por mais gestante, mas residente, e trabalhando, e de um lado para o outro, e a gente tinha ido para Pinheiro trabalhar num sábado. Isso. E aí tu tinha feito uma ultrassom, acho que se não me engano, tu fez com o Cadu lá, não foi? Eu não lembro, ele chegou a ver o bebê estava 2 quilos. Isso. Aí... A gente veio e com polidrâmio. Aí, nossa, mas o bebê tá grande. Eu tava com essa viagem marcada. E a história dessa viagem, assim, na época, a gente ainda trabalhava só. Eu trabalhava sozinha. Eu tinha uma outra colega, que era a doutora Suânia, que faz parte da equipe Luz hoje. Mas na época não era a equipe Luz. A gente não tinha equipe Luz. Trabalhava vocês duas. Trabalhávamos nós duas. A gente se ajudava. Eu ajudava a Suânia nas pacientes dela. E ela me ajudava nas minhas pacientes. A gente não tinha uma equipe formada, com backup grande, para caso os pacientes precisassem. E eu estava te acompanhando, né? E eu tinha ganho uma viagem. Gente, detalhe, eu quase nunca ganho nada na minha vida. Sorteio, nada. Mas a sorte, assim, nesse ano, que foi no ano anterior, a sorte brilhou para mim. Eu ganhei um sorteio e eu nem acreditava. Eu ganhei 2 viagens. Na verdade, eu ganhei uma, meu marido ganhou outra, eu ganhei com acompanhante, meu marido ganhou com acompanhante. E a gente já tinha feito uma viagem, a gente fez para Maldivas. Não, essa foi a primeira viagem que a gente tinha um prazo para usar as viagens. E eu tinha marcado a minha viagem, não, Milka, eu vou marcar a minha viagem para quando você ainda não estiver perto. Ela estava programada para o Tito nascer em março. E eu queria parto normal, né? Ela queria parto normal. E lembro até hoje, a Dum dela, 16 de março, 15 de março. E eu queria me programando para esse momento, né? 40 semanas, 39 de março. Eu disse, eu vou marcar a minha viagem para janeiro, que está um pouquinho ainda distante, porque aí quando eu voltar, eu vou estar aqui para ti desde fevereiro para fazer o parto. Fui numa viagem maravilhosa com meu esposo. Fomos lá para a Turquia. E quando eu tô lá, na Turquia, eu tinha viajado, acho que eu tava na Capadócia, quando tu me ligou, antes, falando sobre, ela tinha feito um exame de ultrassom, que a gente, por mais que eu estivesse viajando, ela continuou fazendo os exames dela e tratando, eu passei 2 semanas fora, acho que foi 2 semanas, 10, 15 dias fora. 10 dias. E aí, ela ligou para mim, olha, eu tô com um polidrâmio, e era um polidrâmio, acho que era 23 ou 26. 26, era. E o bebê já tava com 2 quilos e pouquinho. Aí ela estava, isso era uma tarde, para mim, porque tinha uma diferença de hora de 6 horas de fuso horário. E aí ela, tô indo pro meu plantão de obstetrícia.
vou já pro plantão. Eu, como 33 semanas. 33 semanas. Eu vou já pro meu plantão. Eu, como assim tu vai pro plantão? Não, eu vou pro plantão, porque hoje eu tô de plantão. Negativo, você não vai de plantão nenhuma. São ordens médicas, você vai ficar em casa. Aí ela, não, mas porque, assim, Milka, ela tinha, quando ela faz as coisas dela, ela gosta de fazer as coisas todas certinha e cumprir todos os horários dela. Não era porque ela estava grávida, ou que a barriga pesava, ou que isso, que ela não queria ir. Ela fazia, a questão era de ir para os plantões dela e para as coisas dela. Aí eu disse, negativo, você não vai. Aí eu acho que ela meio que deu uma relaxada. Eu vou sim. Eu vou sim. Só que aí, logo em seguida, o marido dela, que é mais incisivo, falou comigo, Lícia, é pra Milka não ir no plantão? Eu, sim, é pra Milka não ir no plantão. Desse jeito. Ela teve que escrever uma mensagem lá pro preceptor da residência, explicando que a obstetra dela tinha dito que não era para ela ir pro plantão, que ela tinha que ficar de repouso. E aí, beleza, fui dormir, acho que era uma tarde. Eu acordei, e a gente ia para um passeio, estava programado. Aí estava tomando banho, eram às 8 da manhã, lá para mim. Aqui era madrugada. De madrugada aqui, lá era 8 da manhã. Eu estava me arrumando para fazer um passeio. Na hora que eu banhando, meu telefone estava assim no quarto, aí começou a tocar, meu marido foi atender. Aí na hora que meu marido foi, eu olhei assim, Milka ligando. E a gente tem uma ligação assim tão forte que na hora que ele disse assim, Milka ligando, a bolsa rompeu. Aí na hora que eu atendi, eu já não esperei nem ela dizer o que era aconteceu. A bolsa rompeu, né? Porque eu sabia que era 3 da manhã, para ela estar me ligando naquele horário, alguma coisa tinha acontecido de importância. A bolsa rompeu, não foi? Ela foi, a bolsa rompeu. Mas até que eu tava bem tranquila. Só que aí eu tava ela sentindo segurou. cólica a noite toda. E quando eu fui no banheiro no meio da madrugada, a bolsa rompeu. Aí conta essa história dessa bolsa rompeu. Aí eu lembro. A bolsa rompeu, né? A maioria das pessoas acha que igual o filme, a bolsa rompeu, vai nascer e sai correndo. Mas geralmente não é, tá, gente? Só que como eu praticamente já era obstetra, tava no finalzinho da residência nessa época, falei, não, tranquilo, a bolsa rompeu, eu tô aqui de boa. Eu falei, 33 semanas e pouquinho, vou ter que fazer maturação pulmonar. Aí eu pensei, não, vou tomar... Marcelo, e agora? Eu, calma, faz a minha mala, pega o Danone na geladeira pra cardiotop. A mala não tava nem pronta, porque tava com 33 semanas, Pega um Danone na geladeira pra cardiotop ficar boa. Eu lembro dessa frase que eu disse. Eu vou tomar um banho aqui e a gente vai pra maternidade. E aí lá eu fui e cheguei. Só que quando eu cheguei lá, não era... Aí eu liguei pra Alicia, falei pra ela o que tinha acontecido. Eu falei, eu tô indo pra São Marcos. Ela, beleza, pode ir. Tava maternidade. Aí eu vou ver quem é o plantonista que tá lá, porque eu vou ligar pra saber quem é que tá lá pra te atender. Foi, perfeito. Aí eu cheguei lá na maternidade e descobri que não era só uma bolsa rota. Era um trabalho de parto prematuro. Eu já tava com 4 centímetros. Gente, eu aparei lindamente, você tá entendendo? Eu já tava com 4 centímetros, 90% apagado o colo, bonitinho mesmo, pleno trabalho de parto, eu estava sentindo cólica. E aí ele falou, não, vai ter que fazer tocólise, né, que é parar o trabalho de parto, porque tem que amadurecer esse pulmãozinho até 34 semanas para poder... E aí, nesse processo, aí foi um outro processo que foi o processo de internação. Isso, e eu tava, tipo assim, faltava uns 3 dias ou 4 dias pra eu chegar. Qual foi o dia da semana? Isso foi numa terça, tu iria chegar no sábado, que era quando eu já estaria com 34 semanas. Isso, pra gente poder resolver. Pra induzir o trabalho, terminar, né, fazer a condução do trabalho de parto normal. E aí é que vem o outro lado da história também, né? Nesse processo de internação... Eu sempre falo para a Alicia que a equipe Luz, para mim, tem um valor, assim, inestimável, né? Porque na época não existia ainda a equipe Luz, né? Na verdade, aqui onde a gente mora, não tinha nem nada parecido com a equipe Luz. Não tinha. Não tinha. E aí eu lembro que Lícia não estava, a Suânia, que era o backup na época, que era a companheira que mais fazia as coisas junto, também não estava. Também estava uma viagem com família já previamente programada, e eu me vi sozinha. Eu me vi sozinha. E se ver sozinha num momento desse, primeiro filho, fragilizada. Sim, por mais que fosse médica, que conhecesse. Pior ainda, eu acho que para mim, nesse momento de vulnerabilidade,
o fato de ser médica e praticamente obstetra, porque eu já estava bem no finalzinho, no último mês do R3, eu já ia acabar a residência, eu acho que para mim pesou ainda mais na minha experiência. Porque, de certa forma, meu marido, as pessoas em volta e tudo, esperavam que, de certa forma, eu fosse mais proativa. Nas condutas tomadas para ti. Só que naquele momento eu era a paciente. E eu estava vulnerável como você, mulher, que estava em trabalho de parto algum dia na vida e também estava vulnerável. Eu estava tão vulnerável quanto, né? E eu me vi sozinha. Então, quando eu falo isso no consultório, eu sempre falo com muito amor, com muito carinho, um valor assim, inestimável da nossa equipe, porque as nossas pacientes, elas não têm esse sentimento, porque elas nunca vão estar sozinhas, porque nós somos uma equipe de 10 mulheres, de 10 obstetras, e quando ela começa o pré-natal comigo, ela é tua paciente, quando ela começa o pré-natal contigo, ela é minha paciente. Exatamente. Então, esse sentimento, as minhas pacientes hoje, eu sou muito grata a Deus que elas não têm, elas nunca vão sentir. Elas não estão sozinhas, em momento nenhum, né? E mesmo quem não pariu comigo, quem teve alguma situação que eu não estava aqui, não se sentiram sozinhas, muito pelo contrário. A gente estava lá. Porque vocês estavam lá. E aí começou toda essa trajetória, e eu aqui, Lícia por telefone, orientando, e faz isso, e faz aquilo. Na verdade, assim, era uma gestante com uma bolsa rota, que estava inibindo um trabalho de parto, que a gente precisava fazer um exame, gente, muito importante, que chama-se cardiotocografia. E na maternidade que ela estava, o aparelho não estava funcionando. E eu lá do outro lado do mundo, ligando, cadê o cardiotoco? Porque assim, gestante diabética com bolsa rota para fazer inibição, precisa ver se o bebê está bem. É um exame que avalia a vitalidade do bebê. E eu, cadê o cardiotoco? Fez o cardiotoco? Não, está quebrado. Eu, meu Deus, como é que essa gestante vai ficar internada no hospital esperando? E eu, tipo assim, lá do outro lado, sem saber o que fazer, porque o aparelho estava quebrado e eu estava angustiada, sem saber o que fazer. Ela fragilizada, que não tinha como tomar uma atitude. Levantar da cama e fazer levantar da cama e se autoconduzir numa situação dessa, porque, tipo assim, até tudo que acontecesse com o bebê, se ela fosse assumir, seria a responsabilidade dela. E isso é muito pesado para a mulher. Ainda mais uma gestante médica, seria muito pesado para ela. E aí eu ligando, e eu já queria arrumar um aparelho de uma enfermeira que tinha esse aparelho, e ela esperava que alguém tomasse uma atitude, que estava aqui do lado dela, só que eu queria tomar uma atitude, mas eu estava lá do outro lado do mundo, sem poder. A minha parceira, que era a minha amiga, Suânia, que não estava presente, estava viajando. Eu, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí eu liguei, eu conversei com teu marido, com o Marcelo. Eu disse, Marcelo, Milka precisa fazer. Nessa altura eu já era chateada, porque ela não tinha feito o exame ainda. Marcelo, Milka precisa fazer a cardiotoco. Só que eu falei isso para ele sem contar o que eu tinha vivido na noite anterior, que é o que eu vou contar agora. Que foi a questão do milagre mesmo. Foi. Assim, eu disse... eu vinha nessa história, foram 2 dias? 2 dias. Foram 2 dias, eu vinha insistindo, cadê a cardiotoco? Ela precisa fazer a cardiotoco. Insistindo, e a gente não achava esse aparelho que estava quebrado no hospital que ela estava internada. E aí, viajei, eu fui para Éfeso, era uma cidade lá perto de Éfeso, Éfeso da Bíblia, gente, quem tem o costume de ler, sabe que Éfeso foi uma cidade de muita importância na Bíblia, e eu fui conhecer Éfeso. E quando eu estava lá nesta cidade, perto de Éfeso, na noite que eu passei lá, eu passei uma noite lá, ao adormecer, eu tive um sonho, não é sonho, é pesadelo. Quando eu acordei, eu fiquei na dúvida. Conto ou não conto? Para o meu marido que estava comigo. Conto esse sonho ou não conto esse sonho? Aí eu fiquei, será que se eu contar acontece? Mas eu não quero que aconteça. Mas... eu acho que eu já ouvi falar, tem essas coisas que dizem assim, eu já ouvi falar que se a gente contar, não acontece. Aí eu cheguei pro meu marido e disse, amor, eu tô angustiada, meu coração tá angustiado. Ele, o que tá acontecendo? Ele disse, eu tive um sonho ruim com Milka. Ele, o que foi? Eu sonhei que o Tito, que eu dizia chorando para uma outra colega médica nossa, que o Tito havia morrido,
e que morreu por minha causa, porque eu não fui tão incisiva em dizer para ela que ela precisava fazer o exame. Eu chorava no meu sonho, eu devia ter insistido mais, eu devia ter dito mais, e a criança morreu. Morreu assim numa madrugada, amanheceu morto na barriga, e eu chorava, já não podia mais fazer nada, porque já tinha tido diagnóstico de óbito fetal no sonho, e eu chorava muito, chorava amargamente, dizendo que morreu porque eu deixei, morreu porque eu não fui incisiva. Aí eu passei um dia angustiada com isso. Aí eu só perguntava, não queria contar o sonho, eu não ia compartilhar isso com ela nunca, que eu não ia aumentar mais ainda o desespero e a angústia dela, dizer que eu sonhei, né? Inclusive, fica a dica para você que tem uma gestante perto, que você tenha cuidado com as palavras, porque, tipo assim, a gestante, ela tá muito fragilizada naquele momento. E a gente, geralmente as pessoas têm sempre uma história triste para contar, que não sei quem aconteceu isso. Então, eu não queria ser essa pessoa que ia contar um sonho para ela nessa situação. Muito menos pro marido dela, não contei. Só que aí quando foi, eu saí, eu estava nessa cidade, peguei um avião à tarde, fui para outra cidade que eu já estava em caminho de volta, já pegando a rota de volta pro Brasil. Aí eu me deitei. Eu achava que, tipo assim, eu já tinha feito tudo o que eu podia fazer para conseguir que tu fizesse esse exame na maternidade. Eu achava que eu já tinha feito tudo. Aí eu me deitei, porque eu já tinha conversado, eu já tinha dito, eu já tinha indicado a pessoa. Só que nunca dava certo para a pessoa ir lá. Aí eu me deitei essa noite para dormir. No dia seguinte eu já ia voltar pro Brasil. Ela continuava internada. E aí eu, deitada, alguma coisa disse assim para mim: levanta e manda mensagem para Marcelo. Aí eu virei pro outro lado. Não vou levantar agora não. Já tá tarde. Isso já era para mim 11 e pouca da noite. Aqui no Brasil era 5 e pouca da tarde. Era. Aí eu disse, não vou levantar não. Já tô aqui para dormir. E meu celular tava do outro lado do quarto. Levanta, disse de novo, levanta e manda uma mensagem. E fala com o Marcelo. E tipo assim, a voz que me fez eu levantar sabia exatamente o que eu precisava fazer para que aquilo acontecesse. Eu ainda não tinha falado com o Marcelo. Aí eu peguei... Só comigo? Só falava comigo? Eu só falava contigo. Tem que arrumar a carditólogo, amiga. Tem que arrumar a carditólogo. E tu esperava que as pessoas arrumassem para ti, porque tu estava internada e tu não se achava no direito de interferir numa conduta médica naquele momento. E aí eu levantei. Marcela, é o seguinte, Milka tá precisando fazer esse exame e a vida, eu lembro muito bem disso que eu falei, Milka. A vida do Tito depende desse exame. Por favor, pede para ela fazer o exame. Aí ele disse, Lícia, Milka precisa fazer esse exame? Esse exame é importante? Aí eu disse, é importante. Ele, pois eu vou já arrumar esse exame. Foi, daquele jeito dele. Eu vou já arrumar esse exame. Beleza, botei o telefone lá. Tipo assim, eu tava tão angustiada, mas depois que eu mandei aquela mensagem, era como se... me aliviou. Não foi nenhuma questão de, sei lá, de fazer a parte. Não foi. Parece que eu senti um alívio. Aí eu voltei para dormir. Deitei. Aí tu me ligaste. Como eu deixei o telefone do outro lado do quarto, tava carregando do outro lado, só tinha tomada longe de mim. Esse dia, aí quando foi de madrugada, aí conta o teu lado da história aí aqui, depois que ele conseguiu esse exame. Foi uma confusão, não conseguia. Aí ele conseguiu com uma pessoa, uma enfermeira, um amor de pessoa, na época que foi lá, levou o aparelho, muito maravilhosa. E aí, durante essa noite da internação, eu lembro que Deus foi muito, muito bom. E era uma amiga mesmo minha, muito, muito do coração, que estava no plantão. Foi lá, conversou comigo, né? Falou, olha, eu tô aqui. Até conversou com ele na barriga. Olha, se for pra nascer até meia-noite. A gente já tá te esperando até meia-noite. Depois conversa de obstetra mesmo. Depois de meia-noite, deixa pra de manhã. Aí eu comecei a rir e tal. E aí a enfermeira veio, trouxe o aparelho. E aí eu lembro que depois dos primeiros minutos, veio a primeira desacelerada. E aí o exame ficou muito assim,
dramático mesmo. Eu lembro que ele estava fazendo uma frequência muito boa, a cardiotoco, como ela falou, é o exame que vê vitalidade, e nessa cardiotoco ele fez 2 acelerações importantes, né, que indica sofrimento fetal agudo. E aí eu vi que tinha alguma coisa muito errada. Eu lembro que quando eu estava eu ouvi a primeira desaceleração, assim, 60 batimentos. Uma coisa que estava lá em 140 foi para praticamente 90, 60, 70 e demorava a voltar. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu já liguei para ela, estava lá embaixo atendendo, liguei para ela, ela falou, é agora, vamos, tá indicado, pode, eu já vou subir aí e a gente vai operar. E aí eu lembro que nessa hora eu fiquei anestesiada, meu Deus, eu vou ser agora. Eu liguei para Alice, obviamente, a primeira pessoa que eu queria ligar era para ela, para falar o que estava acontecendo, mas aí, como ela falou, já era madrugada lá. Já, né? Era 1h da manhã lá para mim. Ele nasceu aqui, no Brasil era 23h45. Não, então, na hora que tu me ligou, acho que era um pouquinho mais cedo, né? Era um pouquinho mais cedo. Eu sei que a hora que nasceu mesmo foi 23h45. Para mim já era madrugada, eu já estava dormindo, por isso é que eu não atendi. Isso, e aí aí fomos para a cirurgia. Na cirurgia, ela já viu mesmo que já não tinha mais nada de líquido, era bolsa rota, né? Já não tinha 000 de líquido. Ele nasceu, na hora que ele nasceu, ele chorou relativamente bem, ficou comigo um pouquinho, rapidamente, lá deu um cheirinho nele e tudo. Só que aí depois que eu fui saber que nesse primeiro momento da vida dele, ele fez uma hipoglicemia gravíssima, praticamente zerada. Tanto que ele teve que ir para UTI, né? A gente passou aí 48 horas na UTI. E não foi pela questão respiratória, foi pela questão mesmo da glicemia. Então, de fato, se a gente tivesse virado a madrugada, ele de fato amanhã seria morto mesmo. Pra te ver, Deus me incomodou, Deus me incomodou, me acordou, porque ele sabia que dependia desse exame, porque tu não faria esse exame essa noite, e se a gente não fizesse o exame, porque assim, uma das coisas que é importante uma paciente que tem diabetes saber, que é uma das principais causas de morte súbita intraútero do bebê. É verdade. Né? E aí, uma mãe diabética com bolsa rota internada, o cuidado tem que ser muito, muito de perto, tem que ser realizado avaliação dessa vitalidade fetal, assim, com uma certa frequência, para que a gente possa realmente controlar, ter certeza de que esse bebê está bem. E essa era a minha preocupação de longe. Exato. Até que, assim, eu acho que Deus viu, assim, cara, nada vai acontecer. Vai ser preciso eu interferir. Sobrenaturalmente porque fosse uma coisa sobrenatural. Vai ser preciso eu interferir, eu vou acordar e eu vou falar com quem vai resolver aqui. E aí, foi que, graças a Deus, a gente conseguiu. Tito nasceu vivo, nasceu bem. Foi um milagre, do começo ao fim, meu filho. E tá aí para contar a história e mostrar que, assim, desde o começo da vida dele, ele já é um milagre. Ele já é um milagre já foi desejado. E, assim, as coisas, algumas vezes, Deus age, Deus dá, mas é preciso que a gente cuide, que a gente faça. Inclusive, tu me disse outro dia uma analogia que eu achei legal demais. Eu costumo dizer que eu vou usar com as minhas pacientes todas agora essa analogia, que ficou muito legal. Deus prometeu a terra. Ele disse que teria uma terra prometida. Mas o povo tinha que sair de lá. O povo tinha que caminhar no deserto para poder chegar na terra prometida. Então, às vezes, a gente quer muito aquela coisa, quer muito aquele milagre, quer que aconteça, mas a gente não se movimenta para que a gente consiga chegar lá. Usando essa analogia do deserto, não era para o povo do povo de Deus ter ficado 40 anos no deserto. Verdade. Talvez eles ficassem 40 dias se eles tivessem feito tudo que precisava ser feito para chegar na Terra Prometida. Mas acontece que eles não fizeram tudo e ficaram 40 anos no deserto. E a leitura que a gente faz da história toda é que, assim, desde o início, eu acho que a gente não já fez todos os tratamentos que a gente precisava, não abordou da forma como seria interessante a gente abordar, que hoje a gente já sabe que se tudo acontecesse, se essa história toda acontecesse hoje, a gente faria muita coisa diferente. Muita coisa, com certeza. A gente abordaria essa SOP de forma diferente. Com certeza. A gente teria 1 milhão de estratégias para conduzir essa SOP para que essa mulher não tivesse, para que você não tivesse ter que sofrer com tanto tempo de infertilidade. E
te dá um trabalho uma gestação mais tranquila durante todo esse período em que tu gestou o Tito. E ter a minha barriga tão sonhada de 9 meses. Eu não tive, gente, barriga de 9 meses, porque minha barriga foi até 33 semanas, né? Então, quando eu vejo uma gestante de 35 pra cima, gente, eu não tive essa barriga, que legal, que bonitinha, eu não tive. Eu acho que uma das coisas que eu falo que meu filho é um milagre desde o começo, na verdade, desde antes da concepção dele. Eu ressignifiquei a infertilidade, inclusive a oportunidade da fertilização in vitro, né? Porque eu brinco com algumas pessoas que eu falo assim, olha, eu tive a oportunidade de ver meu filho quando ele tinha só 8 células. Porque eu vi o dia que ele foi implantado, foi colocado lá dentro com as 8 célulazinhas dele. E eu tenho a foto desse dia, é muito legal. E ver esse milagre acontecer do começo até o desfecho. Então, é isso que eu falo que no final de tudo, ele é um milagre porque eu mudei muita coisa na minha percepção. Então, aquele povo que vivia murmurando no deserto, eu era essa pessoa. Eu vivia murmurando no meu deserto, que era a minha infertilidade. E quando a minha visão mudou, né? Quando tudo ressignificou para mim... Tu conseguiu enxergar a Terra Prometida. Exatamente. Tu enxergou o que tinha para ti lá no final. Muda totalmente a visão da gente. Então, isso era uma mensagem que eu queria também deixar para você que está passando por esse processo. Primeiro, deixar de olhar para o lado, a experiência de cada pessoa, para aquela pessoa estar vivendo aquela experiência, ela teve os processos dela. Então, viva e curta o seu processo. Isso é importante. Quando a gente curte, quando a gente vive o nosso processo, a gente passa de forma mais saudável, né? E tira mais ensinamentos daquilo ali e se torna mais fácil viver aquilo ali, né? E tente sempre ver o lado positivo da coisa, tente sempre ressignificar aquela coisa, não veja como se aquilo ali fosse o pior que pudesse estar acontecendo, né? Ah, porque comigo, o pior é comigo. Não fique murmurando, pelo contrário, né? Agradeça sempre. Então, hoje eu sou muito, 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 muito grata por tudo que aconteceu, da maneira como aconteceu. Hoje eu tenho um milagre para contar, né? Literalmente. Sobrenatural. Intervenção divina. Foi a chegada do meu filho, foi uma intervenção divina mesmo. E é isso. Sou muito grata por tudo. Gente, essa história fantástica. A gente... Tava um tempo que a gente não conversava sobre essa história. A gente viveu essa história e prometeu que um dia a gente ia contar essa história para vocês. E é um imenso prazer dividir contigo todo esse caminho e que a gente ainda possa viver muitas histórias juntas. Amém. Amém. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.